Eu quero convidar você então a abrir Josué 24, Josué capítulo 24. E eu convido você a que se coloque de pé nesse momento. Josué 24. Josué capítulo 24. Assim diz a palavra do nosso Deus. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus, que também habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros. E também os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem.
Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, todos comigo, 25. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra. Que privilégio poder lê-la no momento derradeiro, no momento em que concluímos uma etapa. Ó Deus, ó Pai, finalizamos o ano de 2025 de nosso Senhor Jesus Cristo. Ano em que esta igreja celebrou 125 anos de organização. Muito obrigado, grande Deus, porque até aqui nos ajudaste. Toda a glória seja dada ao teu santo nome. Agora, Deus, ser propício a mim, pecador. Eu não tenho justiça própria alguma, nem esses meus irmãos que estão de pé diante da tua face. Nós confiamos na justiça que consideraste sobre nós, a justiça de Cristo Jesus. É por ele que somos justificados. E sabemos que nenhuma condenação pesa sobre nós agora. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Ó Pai, obrigado porque não somos só justificados. Nos adotaste como teus filhos amados. Nos reconciliaste contigo mesmo. Nos uniste espiritualmente ao Cristo pela fé. Ó Deus, nos chamaste, nos consideras como glorificados, nos amas. Mas, Pai, muitas vezes o nosso coração, tal como o coração daquele povo do Antigo Testamento, não é totalmente de Cristo. Muitas vezes, como teu povo, flertamos com as coisas deste mundo. E, Pai, nessa manhã te queremos pedir perdão. Perdoa a tua igreja, perdoa a tua noiva, em nome de Jesus. Ó Pai, que essa palavra que o Senhor me deu, palavra tão poderosa e impactante, seja um marco, não somente para a minha vida, eu peço que seja para a minha vida, mas para a vida de todos os que estão no templo, de todos os que estão ouvindo pelo YouTube, e para a vida daqueles que ouvirão depois. Que hoje seja um momento, ó Deus, ó Pai, de começar de novo. Como foi aquele dia em que Josué, no final da sua vida, renova a aliança do povo com o Senhor. Que este momento seja um momento de renovo da aliança contigo. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Fala ao nosso coração e abençoa a nossa vida. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Josué está com 110 anos. Está no final do seu ministério. Ele foi auxiliar de Moisés durante 40 anos. E lidera o povo de Deus há 30 anos. Está completando 70 anos de serviços prestados à Igreja de Deus no Antigo Testamento. E aos 110 anos sabe que vai morrer. Ele foi usado por Deus para derrotar mais do que 30 reis
como grande general do povo do Senhor. E agora ele convoca os principais líderes de Israel, mas não somente os líderes, toda a nação, para que se reúnam na cidade de Siquém, que fica em Efraim, e é a capital do povo de Deus naqueles dias. E Josué então fará o seu último discurso, entregará a última mensagem em nome do Senhor. Será a palavra derradeira de um pastor às suas ovelhas. Mas o grande objetivo daquela reunião é que o povo se arrependa de seus pecados, consagre-se novamente ao Senhor e renove a sua aliança com Deus. Ao olhar para este texto maravilhoso, meus amados irmãos, neste fim de ano, eu quero também convocar a você que está aqui no templo, a você que nos assiste pelo YouTube e a você que nos ouvirá depois, a olhar para trás, agradecer a Deus pelas bênçãos que recebeu, se arrepender dos teus pecados, clamar a misericórdia de Deus e buscar uma renovação da aliança com o Senhor. O texto hoje tem uma mensagem maravilhosa para o nosso coração e ele nos ensina como renovar a nossa aliança com Deus. Como renovar a nossa aliança com Deus. Que neste final de ano você se arrependa da vida de pecado de 2025. Que você consagre a sua vida novamente ao Senhor. E que você tenha um renovo na sua aliança com Deus nesta hora. Em nome de Jesus. Amém! Como renovar a aliança com Deus, pastor? Em primeiro lugar, o texto nos diz com recordação. Como renovar a aliança com Deus? Com recordação. Josué conclama toda a liderança, nós já vimos no versículo 1, e no versículo 2 ele começa a pregar e fala em nome do Senhor. Ele diz: então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel. E ele fala como um pregador, como se Deus mesmo estivesse e está falando com o povo na primeira pessoa. E Deus recorda toda a história da aliança. Deus conta para eles que eles são filhos de Terá. E Terá morava na Mesopotâmia. E Deus então chama Abraão, filho de Terá. Eles serviam a outros deuses, e Deus chama Abraão para servi-lo, e Deus tira Terá e Abraão e Naor da Mesopotâmia. Eles vêm morar em Harã, na região da Síria, atravessando o rio Eufrates, e ele faz com que Abraão seja peregrino na terra de Canaã, e o Senhor recorda que ele cumpre a sua promessa e dá a Abraão um filho, o filho da aliança, seu filho Isaque. E a Isaque Deus dá 2 filhos, Esaú e Jacó. A Esaú o Senhor dá o Monte Seir, mas Jacó Deus leva para o Egito, para que passe ali 430 anos, como Deus tinha dito a Abraão que o faria. A sua descendência seria cativa em outra nação. Mas, amigos e irmãos, o povo de Deus é liberto pela mão de Moisés, com 10 grandes pragas, e no final os egípcios os perseguem no Mar Vermelho, e Deus então, numa coluna de nuvem, ilumina o povo no meio do mar, escurece o caminho dos egípcios, e de repente faz com que o mar caia sobre os egípcios, e eles são sepultados no meio do mar. Deus sustenta o povo durante 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, eles chegam à terra e tomam o reino dos amorreus, Seom, rei de Hesbom, Og, rei de Bazã. Moisés morre, Josué assume a liderança do povo, começa tomando a cidade de Jericó e derrota todos aqueles reinos dos cananeus, e Deus mostra para eles que não foi pelo poder deles, pela força deles, pelo arco deles, pela lança deles, foi pela mão do Senhor que estava com eles. Deus enviou vespões e animais para que atacassem aquelas nações e desse ao seu
seu povo libertação, salvação e a terra em que eles habitavam. E o Senhor diz a eles, finalizando essa primeira parte do discurso no versículo 13: dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais, que não plantastes. Eles precisam recordar os grandes feitos de Deus, realizados em seu favor. Precisam recordar a grande salvação que receberam no Egito. Precisam recordar a grande bênção que tiveram ao ganhar a terra prometida de presente. Precisam se lembrar que tudo que têm, que tudo que são e as bênçãos que têm desfrutado tem sido única. Preste atenção aqui, deixe para conversar depois do culto. Deus está falando aqui, ó, no púlpito. Converse depois. Não deixe nada te desviar, não. A mensagem é aqui. O Espírito Santo está falando aqui. Tudo que tem e que são, receberam pela graça. Nada foi pelos seus méritos. Nada foi por sua própria capacidade. Quando renovam a aliança, eles precisam se lembrar da graça, da bondade e da fidelidade de Deus. Ao olhar para trás nesse ano de 2025, você tem algo para recordar? Nessa igreja, irmão, nós temos muitas bênçãos para recordar. Nesse ano, celebramos os 125 anos de nossa igreja. Tivemos uma programação abençoadíssima no mês do aniversário. Concluímos com um culto abençoadíssimo no Mackenzie. Auditório Rui Barbosa, lotado embaixo, pregou o presidente do Supremo Concílio. O prefeito de São Paulo reconheceu a importância da Igreja Unida nesta cidade, presenteou nossa igreja com uma placa que daqui a pouco será colocada em algum lugar da igreja. Deus abençoando a sua igreja. Tivemos a bênção de reeditar esta Bíblia comemorativa, com a qual você ainda pode presentear pessoas. Louvado seja Deus. Nossos ministérios trabalharam muito, todos eles dando fruto para a honra e para a glória do nosso Senhor. Eu, particularmente, posso me recordar com alegria a bênção de poder completar 25 anos de ministério. Hoje mesmo, neste domingo, estou completando 8 anos como pastor desta igreja. Eu assumi o pastorado da Unida no último domingo de 2017. Nós estamos no último domingo de 2025. Mas mais do que recordar as bênçãos desse ano, eu preciso recordar que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu preciso me recordar que Deus mandou o seu Filho lá do céu e que ele se fez um de nós, e que ele obedeceu perfeitamente à lei, e foi cravado na cruz do Calvário no meu lugar. Ele foi dilacerado pela ira de Deus. Ele foi trucidado, partido ao meio, sofreu o que eu merecia sofrer no inferno para pagar os meus pecados. Ele pagou a minha dívida. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Ele sentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vive intercedendo por mim. Ele me salvou. Ele me dá livre acesso à sua presença. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida, meus irmãos. Eu sou a pessoa mais abençoada da terra. E tudo que se aplica a mim, se aplica a você também. Você é salvo, você é perdoado, você é justificado, você é adotado, você é filho de Deus. Das mãos do Senhor ninguém arrebata você. Se você, meu querido amigo e irmão, quer renovar a sua aliança com o Senhor, se você quer começar um novo momento em sua vida espiritual, você tem que se lembrar do grande amor de Deus por você.
Você tem que se lembrar que nunca ninguém te amou como o Senhor. Você precisa se lembrar que a tua vida não pertence a ti mesmo, que você custou o sangue mais caro do universo e que você é precioso porque Cristo te amou e ninguém tira você das mãos de Jesus. Você é amado. Você é um eleito de Deus. Você é lavado pelo sangue de Jesus. Você pode viver para Ele. Você pode viver vida consagrada porque você foi tirado das trevas e trazido para o reino do Filho do amor de Deus. Você não é mais escravo do diabo, do pecado e do medo. O Senhor te libertou. Lembre-se de quem você é. Lembre-se da sua identidade. E pare de viver para você. E viva para a glória de Deus todos os dias da sua vida. Se você, meu querido amigo e irmão, quer começar um novo momento em sua vida, nesse fim de ano, no ano que começa, e renovar a sua aliança com Deus, recorde do grande amor de Deus por você, recorde da bondade de Deus em sua vida, se lembre de como o Senhor tem cuidado de você, de como Ele tem te carregado no colo, e de que Ele promete que nunca vai te deixar e jamais vai te abandonar. Louvado seja o Senhor por seu grande amor, por sua misericórdia e por sua bondade para conosco. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas ao olhar para o texto, vemos um momento de renovação de aliança. E nos perguntamos, como renovar a nossa aliança com o Senhor? Você gostaria de renovar sua aliança com o Senhor nesta manhã? Como renovar minha aliança com Deus? Em primeiro lugar, com recordação. Mas em segundo lugar, o texto diz com decisão. Como renovar a minha aliança com Deus? Em primeiro lugar, com recordação. Eu lembro tudo que o Senhor fez, aleluia. Mas em segundo lugar, com decisão. A partir do versículo 14, depois de se lembrar de tudo que o Senhor fez, o texto vai nos chamar a tomar uma sincera decisão. Josué diz ao povo, agora pois temei ao Senhor, temam ao Senhor. Sirvam ao Senhor com integridade e com fidelidade. Deus não é Deus que quer você pela metade. Não dá para você ser um crente felizmundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. É como diz Lutero, não tem neutralidade no mundo espiritual. Ou você anda com Deus, ou você anda com o diabo. Ou você é amigo de Deus, ou é cavalo do diabo. O Senhor quer integridade, fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e serviam ao Senhor. E aí agora Josué coloca uma possibilidade para eles. Escolham. Essa é a característica, amados irmãos, de grandes oradores. Eles colocam diante do seu auditório duas possibilidades. Vocês podem decidir o que vocês vão escolher. Ele diz no versículo 15, se vos parece mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ele falou antes que os pais serviram no Eufrates e outros no Egito. E agora eles falam dos que serviram no Eufrates e os que serviram os amorreus. Ele disse, vocês não querem servir o Senhor? Vocês vão escolher o Senhor ou os outros deuses? Os deuses dos pais de vocês ou os deuses dos povos que moravam nessas terras aqui? Escolham hoje a quem vocês querem servir. Ele diz, tem duas possibilidades, mas eu vou mandar a real para vocês. Eu e a minha casa, nós vamos escolher servir ao Senhor. Nós vamos tomar a decisão correta. Vocês façam o que vocês quiserem. Mas nós vamos andar com Deus. Josué não titubeia. Ele diz que ele e a sua família
tem o compromisso de andar com Deus. Então o povo, amados irmãos, diante desse desafio, desse testemunho impactante, também diz estar decidido a servir ao Senhor. Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. E aí eles recordam o que o Senhor fez, eles se lembram da salvação. A base para tomarmos a decisão de obedecer, irmão, não é o nosso próprio mérito, nem as conquistas que vamos ter, nem porque nos achamos bons. Nós vamos consagrar a nossa vida por causa do que Deus fez por nós. Eles dizem aqui, nós vamos servir ao Senhor, nós não vamos servir outros deuses. Por quê? O Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, fez grandes sinais aos nossos olhos, nos guardou por todo o caminho em que andamos, entre todos os povos pelo meio do qual passamos. Deus nos salvou e Deus nos sustentou. Essa é a razão porque nós decidimos andar com Deus, porque somos salvos. É isso que eles estão dizendo. Mas eles dizem mais, o Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra, portanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Para tomar decisões corretas, eles têm uma teologia correta. Nós somos salvos, o nosso Deus nos salvou, Ele cuidou de nós, nos deu vitória contra os nossos inimigos, Ele é o Deus da salvação, Ele é o Deus da providência, Ele nos salvou, Ele cuida de nós, Ele merece o nosso melhor, nós decidimos servi-lo. Mas Josué, amados irmãos, é um grande pregador, e ele agora então coloca a contradição como argumento no seu discurso. Ele diz, tomem cuidado. Esse negócio de brincar de crente com o Senhor não dá certo. Vocês não vão dar conta de servir o Senhor. Ele é Deus Santo. Vocês vão dizer que servem a Deus, mas vão querer viver pecando. Vão querer fazer igual as outras nações aí. E o nosso Deus é Deus Santo. É Deus zeloso. Ele não vai perdoar a transgressão e o pecado de vocês. Vocês vão querer dizer que são crentes, mas vão querer viver nos mesmos micaretas desse mundo. Vão querer fazer da igreja o mesmo jeito de viver desse mundo. Vocês vão querer ficar brincando de crente, dizendo que serve a Deus, mas vivendo como filho do capeta. E Deus não vai tolerar esse tipo de coisa. E vai pesar a mão sobre vocês. Vocês estão tendo a oportunidade. Parem de brincar de crente. Deus vai pesar a mão sobre vocês. Ele cutuca a consciência deles. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, se vocês que dizem que são crentes, mas estão vivendo como pagãos, ele se voltará contra vocês. E ele fará mal a vocês, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Ele está dizendo para eles, prestem atenção, Deus não é palhaço. Você não zomba de Deus. Dá para vocês entenderem, irmãos, porque nós somos tão zelosos às vezes aqui nessa igreja? Quando as pessoas querem ir fazendo as coisas pelas coxas, ficar botando para cantar aqui gente que não tem compromisso com Deus. E aí só o pastor fica arrepiando, só o pastor fica pegando. É porque a gente não quer que a mão de Deus pese sobre a igreja. Que a gente não brinca com Deus. De Deus não se zomba. A gente não trata Deus como palhaço. Se a gente fica zombando de Deus, Deus pesa a mão sobre nós. Deus é graça, Deus é misericórdia. Mas Deus é justiça e Deus é juízo. É por isso que a gente não pode brincar na igreja. As coisas da igreja têm que ser feitas com seriedade. Josué diz para eles, vocês querem brincar de crente? Ou vocês querem ser crente feliz mundo? Vocês querem ser crente de verdade ou vocês querem andar com Deus? E o povo diz para ele, não, antes serviremos ao Senhor. Agora então, ele evoca o testemunho. Sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. Ele evoca a cena de um julgamento. Quase que ele faz assim, ó, vamos assinar aqui o documento. Ó, vocês estão assinando um documento. Vocês estão dizendo que querem servir o Senhor. Entenderam? O
Sim, nós estamos dizendo. Josué leva aquele povo a tomar uma decisão. Hoje o Senhor nos chama, como Igreja Unida, a tomar uma decisão para 2026. Que tipo de crente nós vamos ser? Nós vamos ficar empurrando com a barriga? Nós vamos ser crente meia boca? Nós vamos dizer que somos crentes, mas vamos ficar flertando com o mundo? Nós vamos ficar fazendo vista grossa para coisas erradas que as pessoas querem introduzir na igreja, só para a gente não ter problema com ninguém? Ou nós vamos ter postura diante de Deus? Nós vamos temer o Senhor? Nós vamos levar o nome do nosso Deus a sério? Nós vamos honrar o Evangelho no qual nós professamos crer? Nós vamos andar de fato com o nosso Deus? Vamos viver para a sua glória? Vamos ter verdadeiro compromisso com Ele? Vamos buscar viver vida piedosa dentro da nossa casa, meus irmãos? No nosso relacionamento conjugal, a maneira como nós criamos nossos filhos? Qual é a sua decisão, meu irmão? Não dá para ser um mero religioso, meu irmão. Ficar vindo aqui todo domingo e sair dessa porta como se Deus não existisse. Você parece um crente no domingo e sai da igreja no domingo, de segunda a sexta, parece um ateu. Deus tenha misericórdia. Que nós vivamos vida coerente conforme o Evangelho. Nós não podemos zombar do Senhor. Qual é a razão teológica para vivermos vida santa? Não é porque nós queremos conquistar a salvação. Não é porque nós queremos nos comparar com as pessoas achando que nós somos melhores que elas. Não, não somos. Nós somos terríveis pecadores. E se Deus fosse nos tratar conforme os nossos pecados merecem, Ele nos jogaria no inferno. Então qual é a razão para nós, amados irmãos, decidirmos andar com Deus? É porque Ele nos amou. É porque Cristo comprou a igreja com o seu sangue, irmão. Ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário. A igreja é a noiva de Cristo. Ela custou o sangue do eterno Filho de Deus. Ela é preciosa pelo Senhor. Ele quer santificá-la. Nós pertencemos ao Senhor. Ele deu sua vida por nós. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Nós não somos mais de nós mesmos, irmãos. Nós somos dele. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos? Que Deus nos dê a bênção de vivermos vida mais consagrada do ano que se inicia. E que hoje você, pela graça de Deus, Senhor, porque Tu me salvaste, porque Tu tens cuidado de mim, na dependência do Teu Espírito, não confiando em minha capacidade, eu tomo a decisão de andar com o Senhor no ano que se inicia, de ser fiel ao Senhor. Me sustenta, me dá graça. Me abençoa, me ajuda em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que você tome essa decisão de ser um cristão fiel. Que nós, como líderes de nossas casas, decidamos levar nossas famílias aos pés da cruz. Que nós, como líderes desta igreja, façamos o compromisso de que nós vamos caminhar em fidelidade como igreja na presença do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu fui muito impactado nessa penúltima semana do ano, por um texto, o texto que eu preguei aqui no culto de Natal. Esse texto foi um choque para mim. Eu falei para minha esposa esses dias, foi como se eu tivesse colocado o dedo numa tomada de 220 assim, eu ficasse tomando um choque. O texto no qual o anjo aparece para Maria e fala que ela vai ser mãe do Filho de Deus. E ela, humildemente, raciocinando, perplexa, diz, como é que vai ser isso? Eu não tenho relação com homem nenhum. O anjo fala assim para ela, vai descer sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra, ou seja, o Espírito Santo ia colocar uma semente santa no ventre dela, de maneira que o filho dela não seria filho de homem, por isso não seria pecador, seria Deus e herdaria a natureza humana dela. E aí, então, o anjo diz a ela, e por isso ele será um ente santo e será chamado Filho de Deus, o que significa que ele é o próprio Deus. E o seu reino vai durar para sempre. E aí o anjo conta para ela, inclusive sua prima bem velhinha, né, Isabel já deveria ter mais de 70, também está grávida.
E o anjo diz para ela assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Esse texto, irmão, foi como um desfibrilador no meu coração. Porque muitas vezes a gente luta, a gente sonha, a gente ora, e a gente enfrenta a resistência. E de repente chega uma hora que você fala: Deus, eu não estou entendendo nada. Mas aí Deus coloca uma palavra como essa, diz: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Irmãos, eu ouvi aquele texto e foi um desfibrilador para mim. Eu falei: Senhor, eu decido, na dependência do Espírito Santo, pelo agir do Senhor na minha vida, eu decido crer. Eu creio no Deus do impossível. Em 2026, eu estou esperando pelo Deus do impossível. Eu creio no Deus que realiza milagres. Amém, meu irmão? Você crê num Deus que realiza milagres? Eu creio. E a minha resolução, tal como Jonathan Edwards fazia, é confiar num Deus de milagres no ano de 2026. É confiar num Deus que se glorifica a si mesmo ao realizar coisas que somente Ele pode fazer para a sua glória. E eu quero contemplar a sua glória para exaltá-lo sobre todas as coisas, quando eu observar que Ele pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Eu quero glorificá-lo ao vê-lo demonstrando a sua soberania e o seu poder diante dos meus olhos. Eu resolvi crer. E eu quero desafiar você. Resolva crer. Tal como Jonathan Edwards, resolva, pela graça de Deus, obedecer. Caminhar com Deus. Quem crê, obedece. Que Deus nos dê a bênção de termos firmes resoluções para vivermos com fidelidade em sua presença, crermos no seu poder, contemplarmos a sua glória e sermos bênçãos preciosas em sua mão. Amém, meus irmãos? Como renovar a aliança com Deus? Com recordação. Em segundo lugar, com decisão. Jonathan Edwards resolveu, decidiu. Você também pode decidir caminhar com Deus durante todos os dias da sua vida. Pastor, como renovar a aliança com Deus? Você quer verdadeiramente? Responda do fundo do seu coração. Você quer renovar a aliança com Deus? Você quer um novo momento em sua vida espiritual? Como renovar a aliança com Deus? Com recordação, com decisão. Mas, em último lugar, o texto diz com consagração. Com consagração. Versículo de número 23. Eu vou ler o 23. E vocês vão ler o 24 e o 25 comigo. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Todos. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, vamos lá, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Como renovar a aliança com Deus? Com consagração. Josué faz um chamado ao povo: deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Ele já tinha feito esse desafio no versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servia ao Senhor. E agora ele repete: deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Meu querido amigo e irmão, existe alguma coisa na sua vida que está ocupando o lugar do Senhor? Deus desafia o povo a deitar fora os falsos deuses. É impressionante que
quando ele desafia eles a abandonarem, pegarem aqueles ídolos, porque você se lembra que o primeiro e grande mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Nós não podemos colocar nada, nem ninguém, nem a nós mesmos no lugar do Senhor. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Eles estavam quebrando esses dois mandamentos. Então, eles não só aceitam o desafio para abandonar a idolatria, mas dizem: consagrando a vida ao Senhor nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. E assim Josué renova a aliança com o povo, e ali então isso é colocado diante de Deus como estatuto, como lei em Siquém. E eu quero perguntar para você, nessa manhã: existe algum ídolo que precisa ser retirado do seu coração? Existe alguma coisa na sua vida que está ocupando o lugar de Deus? Talvez você tenha o desejo de ser o cara mais rico da sua família. Deus não prometeu que você ia ser o cara mais rico da sua família. Talvez isso é um ídolo. Talvez você tenha o desejo de ser o cara mais bem-sucedido da sua turma da faculdade, ou mais famoso da sua turma. Deus não prometeu que isso ia acontecer. Isso é um ídolo. Tem que tirar o ídolo do coração. Talvez, minha filha, você quer ser a mais desejada das mulheres, ou a menina mais bonita da UMP, ou a irmã mais rica da Unida. Deus não te prometeu isso. Jogue fora esse ídolo. Abandone essa vaidade. Talvez a sua idolatria é não fazer nada da vida e só ficar assistindo série no Netflix. E está atrapalhando sua vida espiritual. Joga fora esse ídolo. Talvez são algumas brincadeiras imorais que você fica fazendo no trabalho só para agradar os outros. Talvez seu ídolo é isso aqui: o celular. Ou talvez não o celular, só alguns aplicativos um tanto quanto complicados. Talvez alguma posição que você almeja se tornou um ídolo na sua vida. O que você tem colocado no lugar de Deus? Irmãos, é muito sério, a gente não pode brincar com Deus. Se alguma coisa atrapalha a nossa vida, a gente tem que se voltar para o Senhor. Eu já contei para vocês aqui algumas vezes que quando eu fui para Brasília na minha adolescência, eu me desviei de Deus. E apesar de ser adolescente, eu me desviei de Deus mesmo. E foi muito triste e muito feio. E eu ia para shows com os meus primos. Eles tinham uma banda de música baiana. E você acaba se envolvendo com moças que não são da igreja. E se às vezes um namoro com uma moça da igreja era um desafio para se manter santo, com uma moça que não é da igreja, meu filho, só a graça de Deus. Então, você acaba pecando e desonrando o nome do Senhor. E você começa a participar do meio de festa, dançar certo tipo de música e participar de coisas que não agradam a Deus. E, para minha vergonha, naquela época, a Ivete Sangalo nem era conhecida, ela estava surgindo ainda. Ela era uma jovenzinha. E ela ia para Brasília fazer as micaretas lá, e eu lá, criado na igreja, no meio daquelas micaretas, com letras, irmãos, que citavam o nome de orixás e de demônios. E eu lá, crente, com roupa de carnaval. Eu voltava na minha cidade e meu primo dizia: você é um safado. E eu era mesmo. Eu que já tinha tocado na igreja, que já tinha pregado, que o povo dizia que ia ser pastor. Vivendo daquele jeito. Mas Deus é bom demais, né? Misericordioso. Eu queria provar para Deus que eu não prestava para ser pastor. E eu falava: tá vendo, Deus, eu não presto para ser pastor. Não dá para mim, chama outro. Esse sou eu. Não presto. E não presto mesmo. Mas Deus falou: quem manda sou eu, não é você. E Deus foi atrás de mim, irmãos. Foi atrás de mim. Ele me arrastou, me trouxe de volta e me botou no ministério, dizendo que quem faz na minha vida o que quer Ele, não sou eu. Mas talvez você pode achar que eu fui até radical demais. Mas quando eu voltei para a igreja, eu voltei de verdade para a glória de Deus.
E naquele ano, lá no colégio em que o apelido era o Negão, né? Eu comecei a pregar para todos os meus colegas. Nós pegamos uma salinha, fazíamos culto 2 vezes por semana, tínhamos 50 adolescentes ouvindo a palavra ali para a glória de Deus, e tive a bênção de ganhar alguns amigos meus para Cristo. E ouvir música secular em si não é pecado, mas algumas letras não glorificam a Deus. E o tipo de música que eu ouvia me chamava para ir para o mundo, me chamava para ir para a farra, me chamava para cair no pecado, me chamava para ir para a gandaia. E algumas músicas, inclusive, citavam nomes de orixás e demônios. Então, quando eu voltei para o Senhor, eu cheguei na casa dos meus pais, peguei minha irmã mais nova, que era minha discípula, e peguei todos os meus discos. Naquela época era LP. Fui para o fundo do quintal, fiz uma fogueira e queimei tudo aquilo, irmão. Você pode achar que eu sou louco, mas eu precisava queimar tudo aquilo para dizer que aquilo passou da minha vida. Eu toquei fogo naquilo, porque eu pertenço a Jesus. A minha vida não é aquilo. Eu não preciso servir a falsos deuses. Minha vida foi consagrada ao Senhor. Eu precisava tomar uma decisão radical daquela para impactar minha irmã, que era minha discípula e hoje serve ao Senhor com seu marido e sua filha, e consagrei minha vida ao Senhor e não me arrependo um dia sequer de ter abandonado tudo aquilo. Eu não sei se você está precisando tocar fogo em algumas coisas, mas se para andar com Deus você precisar fazer isso, não tem problema nenhum, porque é melhor andar com Deus do que estar flertando com o diabo. Melhor andar com Deus do que estar brincando de crente. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós abandonemos tudo aquilo que nos afasta de Jesus. Amém, meus irmãos? Que nós consagremos a nossa vida totalmente ao Senhor, para que vivamos para Jesus todos os dias da nossa existência, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que você se consagre ao Senhor nesse novo ano e pare de brincar de crente. Diga a Deus, faça de mim um crente cheio do Espírito Santo. Eu quero me consagrar ao Senhor. Eu quero abrir mão de tudo aquilo que me atrapalha de ter comunhão contigo. Eu quero viver para Jesus. Eu quero consagrar minha vida a Ti. Que nesse ano de 2026, nesta igreja, nós vejamos homens e mulheres consagrados ao Senhor. Eu concluo este sermão citando John Wesley, que não era reformado como nós, mas foi um grande evangelista nas mãos de Deus, fundador do metodismo. Ele dizia, dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus, e que não odeiem a nada mais do que o pecado, e com eles eu vou mudar o mundo. Dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus, e não odeiem a nada mais do que o pecado, e com eles eu vou mudar o mundo. E ele foi um instrumento para mudar a sua nação, um instrumento de reavivamento, porque Deus lhe deu mais do que 100 homens que amaram a Deus, pregaram o Evangelho. Que Deus nos dê nesta igreja unida, pelo menos 100 homens e mulheres que amem mais a Deus do que todas as coisas, que odeiem o pecado, que vivam para Cristo Jesus. E nós veremos essa cidade transformada para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus nos dê a bênção de renovar a aliança com Ele. Que Deus nos dê a bênção de começar um novo momento na sua presença. Que Deus nos dê um tempo de reforma e de reavivamento espiritual no ano de 2026. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.